Telespectadores, o programa Ecologia em Ação dessa semana ele vai abordar um tema que já foi abordado nessa casa. Trata-se de um programa chamado PRADE, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. O que são essas áreas degradadas? Cada vez que você vai construir uma casa, um prédio, uma escola, uma igreja, se houver cobertura florestal nesse imóvel e você tiver a necessidade de fazer uma supressão de vegetação, provavelmente o órgão ambiental, assessorado ou monitorado pelo Ministério Público, vai exigir um programa de recuperação de área degradada. Não será necessário de fazer no mesmo local da construção, porque não há espaço para as duas coisas no mesmo tempo. Então você compra um terreno, você aluga um terreno e você faz então uma compensação. E o Ministério Público então estabelece um termo de ajustamento de conduta, um TAC. E nesse TAC fica escrito de que forma você vai fazer o PRADE. Então o PRADE ele tem diversos cenários. O principal cenário hoje de PRADE é a questão da mineração. A mineração ela subentende a mineração de seixos rolados dentro dos rios, como no caso do Rio Cubatão, Rio Piriri e outros rios. Lá em Garuva nós temos o Rio Garuva também. E essa mineração ela implica na destruição das matas ciliares e o minerador, o extrator do seixo rolado, ele é obrigado a fazer essa recuperação. Tirou os caminhões, as retroescavadeiras de dentro do rio, ele tem que fazer a reconstituição daquela mata ciliar, aquele enrocamento do rio, para que o mantenha dentro de mais ou menos como ele era anteriormente da mineração. Os profissionais que trabalham nessa área são diversos, principalmente engenheiros agrônomos, com os quais o cenário se adequa. Então, é a parte da vegetação, é a parte dos recursos hídricos, é a ictiofauna, é a parte da geologia do próprio terreno. E assim, esse profissional, que também pode ser um engenheiro florestal, esses dois profissionais, eles têm assim condições de elaborar um inventário dos danos, dos impactos criados e elaborar um projeto de recuperação. Elaborar o PRADE, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é apresentado ao Ministério Público, ao promotor judicial da área de meio ambiente. O Ministério Público vai julgar, vai apreciar esse PRADE. Se esse PRADE mostrar condições de recuperação, de viabilidade de recuperação proposta, ele manda executar. Aí sim, entra uma nova área da engenharia, que é a implantação. As tecnologias disponíveis para recuperar aquela área. Não vou entrar nesses detalhes, eu vou somente passar por cima para que vocês que pretendem futuramente operar nessa área de PRADE tenham algumas noções iniciais. Mas quem vai operar em PRADE precisa se especializar, precisa fazer cursos, treinamentos, principalmente treinamentos a campo, e que dão o respaldo profissional e que dão a qualidade do serviço exigido pelo Ministério Público. Então, falamos da mineração dentro dos rios. E essa mineração também subentende areia, extração de areia. Nós temos diversos rios em Santa Catarina. Eu conheço um rio na região de Santo Amaro, da Palhoça, onde a mineração de areia provocou sérios danos, fortíssimos danos de impacto ambiental nas margens. E o Ministério Público acionou os mineradores, os dragueiros, os chupões, e obrigou-os a recuperar as margens, que é um trabalho complicado, bastante complexo.
nem sempre você consegue recuperar uma margem de rio. É muito difícil. Mas as contenções devem ser projetadas. É caríssimo isso aí. É uma instabilidade do solo, mas tem que ser feito. Aí sempre vem uma negociação entre os profissionais de PRADE com o Ministério Público. A compensação, o termo de ajustamento de conduta, ele pode ser alterado dentro de uma negociação técnica com o Ministério Público. Nós temos daí a mineração também, que é a mais grave de todas e que ocorre principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é o carvão mineral. A região de mineração de carvão é algo assim surrealista. O impacto ambiental que a mineração do carvão causa ao meio ambiente, aos recursos hídricos principalmente, é fenomenal. É irrecuperável, por assim dizer. Mas existem tecnologias que podem amenizar esses impactos, que vêm através da deposição externa, o que você tira das profundezas, é a pirita, é aquela lavagem, aquela seleção que se faz do carvão bom, do carvão com menos calorias. E essa pirita, esse contato com a atmosfera do enxofre, ele causa incêndios e causa, pela lavagem da chuva, ele impacta violentamente com enxofre, com ácido sulfúrico, sulfídrico, a atmosfera, impacta as águas. Então, os rios da área de mineração de carvão, eles são todos amarelos. O fundo dele é amarelo. E a água também. Mas essa sedimentação, ela ocorre em cima do leito. É uma camada amarela do enxofre. Esse é um impacto fortíssimo. E a recuperação dessas áreas mineradas de carvão é bastante complexa. Você tem que ter tecnologias especiais para a região do carvão. Eu, há alguns anos atrás, eu tive contato com o Ministério Público Federal, em Criciúma, onde eu tomei conhecimento de 40 PRADes que foram rejeitados pelo Ministério Público. Todos eles apresentando soluções mirabolantes e impraticáveis. O profissional de PRADE, ele tem que ter um pouco de ética, ele tem que ter um pouco de consciência, ele não pode se expor em apresentar projetos de recuperação ambiental fantasiosos. A profissão de engenheiro agrônomo, a profissão de engenheiro florestal, a profissão de geólogo, ela se valoriza muito pela qualidade dos projetos elaborados por esses profissionais. Não podem ser profissionais sem treinamento, não podem ser profissionais de PRADE de primeira viagem. Precisa estudar, precisa fazer acompanhamento de campo de PRADes já implantados, identificar os problemas da recuperação do solo que não acontecem, e como é que faz essa remediação do próprio PRADE, como é que é o monitoramento de um PRADE, como é que são esses relatórios que se faz para o Ministério Público, para o promotor judicial, porque ele muitas vezes contrata um profissional de PRADE, um especialista em PRADE, para auxiliar o Ministério Público. Existem nas comarcas de Santa Catarina mais de 3.000 PRADes represados sem fiscalização. Nós temos em Joinville inúmeros PRADes que nunca foram fiscalizados. O Ministério Público Federal e Estadual fez o ajustamento de conduta e não tem quem fiscalize. Aí o Ministério Público, os promotores judiciais, convocam os técnicos da Fátima e das fundações municipais para realizar esse trabalho para o Ministério Público, que não é correto. Os funcionários de uma Fátima, os funcionários de uma Fundação Municipal de Meio Ambiente, eles são contratados pelo município e pelo Estado para prestarem serviço para o contribuinte na área de licenciamento ambiental. Mas na total ausência de profissionais de PRADE qualificados em Santa Catarina, o Ministério Público está necessitando realmente de profissionais
com qualificação. Vamos adiante. Existe também na área de cerâmica, olarias, a mineração de argila. Então fica aquela buraqueira. E o Ministério Público, a Fátima, quando faz o licenciamento ambiental, ela exige também um PRAD, um programa de recuperação dessas áreas. No caso, por exemplo, aqui em Joinville, quando ocorreu a mineração de seixos rolados fora do rio, na área agricultável, as mineradoras arrancaram o solo, 2, 3 metros de solo, que jazia em cima das minas de saibro, de seixos rolados, solo fertilíssimo. Um dos solos mais férteis de Santa Catarina é, por exemplo, o solo da Estrada da Ilha, da Baixada, daquela Baixada da Estrada da Ilha. Né? E ficaram os buracos. A argila se perdeu, foi jogada em outro espaço, não foi usada na agricultura. E os prades, por incrível que pareça, são buracos cheios de água. Nunca foram fiscalizados. Se foram fiscalizados de uma maneira muito sem qualificação, sem uma norma estabelecida pelo próprio Ministério Público. Então fica aí um aviso, é o profissional do momento, não existe esse profissional. Os que estão operando aí são profissionais que estão fazendo um esforço enorme para ver se acertam. Poucos cursos PRAD foram liberados até hoje, foram disponibilizados. E assim, nós vamos declinando outros tipos de PRAD, como por exemplo a mineração em rocha. A mineração em rocha, ela é de complexidade muito grande também. Mas eu vou deixando esse tema da mineração em rocha para o bloco seguinte. Aguarde aí que eu já volto. Continuando então, nesse segundo bloco do Ecologia em Ação, nós estávamos falando e comentando e dando uma espécie de aula sobre PRAD, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. E o tema desse segundo bloco é a mineração em rocha. A mineração em rocha, ela demanda especialistas como engenheiros de mineração, geólogos, detonação de rocha, dinamite. Então, esses projetos da fragmentação da rocha, que se encontra geralmente em montanhas, e as montanhas todas são de preservação permanente, pela declividade, pela cobertura florestal que as cobre, são processos bastante complexos, delicados e difíceis de aprovar. Mas também, depois de feita a cratera na rocha, de liberado muito resíduo que não vai para o britador, o profissional de PRAD tem que consertar a barbaridade que foi cometida contra a natureza. Não dá para plantar em cima de rocha. Uma recuperação de rocha é muito complexa. Somente as escadas, os patamares que foram feitos durante a mineração, somente esses poderão ser recuperados em um projeto. Mas é uma outra aula isso aí, nós não vamos entrar no detalhe, mas a tecnologia existe. Existe. No mês de julho, em São José, eu vou ministrar o primeiro curso PRAD contratado, encomendado pela Uniagro, que é a Cooperativa dos Engenheiros Agrônomos e Profissionais Afins de Santa Catarina. Essa é uma cooperativa que está com 700 engenheiros profissionais da área
do agronegócio, do ambiente, que operam nessa cooperativa, e eles estão necessitando, por ajustamentos que a Uniagro está fazendo e negociações com o Ministério Público Estadual e Federal em Santa Catarina, e para formar esses profissionais. Então, aqueles que tiverem interesse em mais detalhes, façam contato comigo, que aí no rodapé do programa eu sempre dou o meu telefone, o meu endereço eletrônico. Faça o contato, faça uma reserva de inscrição. Vai ser no mês de julho, mês que vem. Até o final do mês nos próximos eu darei as datas deste curso. Será uma sexta-feira e um sábado, em São José, com aula prática de PRAD. 70% do curso será prática de campo. Os inscritos caminharão num PRAD em recuperação e receberão informações detalhadas de como a natureza foi ajudada a se recompor. Muito interessante. Mas vamos continuar aqui com a nossa aula de hoje, que é uma aula genérica e que fala sobre programa de recuperação de áreas degradadas. Nós falamos então da mineração de seixos rolados, mineração de areia dentro do rio, mineração de seixos rolados em áreas secas, mineração do carvão, mineração de argila para cerâmicas, olarias, e mineração em rocha, para a produção de brita, rachão, pedrisco, pó de brita e areia. Outro procedimento não conforme que gera PRAD também é a invasão de manguezais. Muita gente tem invadido manguezais. Não só aquelas pessoas que estão sob programadas, aquelas pessoas que se rotulam de pobres, de coitadinhos, mas que são programados muitas vezes para fazer uma invasão de manguezal. Depois aparece o dono quando tudo está legalizado. Aparece. Essas áreas, elas não podem ser urbanizadas. A lei é bem clara. O mangue é área de preservação permanente. E a recuperação de mangue é viável, é possível e execuível. Existe tecnologia sedimentada para a recuperação de áreas invadidas de mangue. O Ministério Público aceita os projetos da retirada de toda a argila, de todo resíduo da construção civil que foi jogado em cima da área de mangue. É retirada essa matéria-prima, todo esse entulho, levado para uma central de recuperação e o solo de mangue fica novamente exposto. As águas da maré começam a entrar e aí é possível fazer-se o reflorestamento com as 4 espécies de vegetação arbórea que ocorre no ecossistema manguezal. É importante para os profissionais da área, que terão muita solicitação, porque o Ministério Público vai endurecer e vai começar a exigir a recuperação de manguezais. Todas as dragagens que são feitas em área de mangue, elas acabam criando impactos que tem que ter uma remediação. Essa remediação significa consertar aquilo que o operador da draga estragou, jogando entulho em cima onde não podia jogar, ou entrando em áreas que não foram exatamente balizadas. Então, aí vem o engenheiro de PRAD, que vai, com a determinação do Ministério Público, recuperar essas áreas. E quem paga a conta é o que causou o dano, não é o contribuinte. Essa é uma assertiva que tem que ser anotada por todo aquele que acha que eu vou invadir e eu vou passar para o meu nome a área que era pública. Não é assim. Existe legislação que dá uma boa cobertura para os crimes ambientais. Lei 9.605 de 1998. Outra invasão
de área de preservação permanente, além dos manguezais, em Joinville especialmente, unicamente, é a cota 40. Ultrapassou o desmatamento da cota 40, o Ministério Público tem obrigação de exigir do causador do dano ambiental a recuperação da área degradada. Não tem proteção de vereador, nem não tem proteção de candidato a vereador que vá solucionar esse problema. Termo de ajustamento de conduta cabe ao Ministério Público deflagrar e fazer com que o causador do dano ambiental recupere e restaure a área que ele estragou. Cota 40. Lei. E as áreas de preservação permanente. Você tem em Joinville uma série de morros cobertos com a Mata Atlântica. A Lotte está querendo passar borracha em cima das áreas verdes em Joinville. Não vai conseguir. São áreas de proteção ambiental, dentro da lei federal, uma lei maior. A lei do município não pode minimizar uma lei maior. Ela pode sim aperfeiçoar, ser mais exigente que a lei federal, mas não menos exigente. Então, grandes equívocos, licenciamentos liberados em APPs com vegetação nativa foram inúmeros. E inúmeros foram também os processos de recuperação dessas áreas, embargo desses desmatamentos, embargo dessas obras. Está cheio em Joinville de terreno que foi terraplanado e as feridas estão lá e ninguém mexe mais. Nenhum PRAD foi exigido, nenhuma área de recuperação foi recuperada. O Morro do Boa Vista, o Morro do Iririu estão cheios de buracos. Até a cota 170 na área do Jardim Paraíso, encostado no Morro do Iririu, existe lá um buracão, uma encosta de 170 metros que ultrapassou em muito a cota 40. A ferida está lá, colocando em risco grandes áreas povoadas com casas e com construções. Então, as áreas de proteção ambiental, onde existem florestas, nessas florestas sempre existem fontes, pequenos córregos, são fatores limitantes para a supressão dessa vegetação. Quem o fizer vai ser submetido por um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, vai ser processado. Basta uma denúncia de um cidadão, de uma ONG ambientalista, de um presidente de associação de moradores de bairro, de um morador de uma rua, para embargar tais obras e alavancar termo de ajustamento de conduta com PRAD. Aí vai faltar o profissional especializado para tentar minimizar esse impacto. O curso PRAD, pela Uniagro, vai dar essa qualificação para o profissional, engenheiro agrônomo, para que ele possa fazer um bom trabalho sem que esse PRAD seja rejeitado pelo Ministério Público. O Ministério Público tem seus profissionais que vão analisar esses PRADs e vão dizer se eles são válidos ou não são válidos, se estão dentro da legislação de PRAD. Existe uma norma PRAD pelo CONAMA que deve ser seguida. Então, nós temos ainda na parte de técnicas de PRAD, nós temos inicialmente, quando você foi contratado para fazer um PRAD pelo proprietário que causou dano ambiental, ele é instigado, ele é convidado pelo Ministério Público a apresentar um PRAD. Não é o Ministério Público que contrata o PRAD. Quem contrata é o causador do dano ambiental. Ele, então, tem que apresentar ao Ministério Público, dentro de um determinado prazo, um PRAD, para fazer a recuperação desta área desse dano ambiental. Então, existem daí os inventários do dano, o levantamento de danos, os relatórios de danos ambientais, dos impactos causados, os inventários de flora, de fauna, de recursos hídricos,
Para então, depois, com esses elementos, ferramentas básicas, esses estudos básicos, então partir para a elaboração do próprio PRAD. Esse PRAD elaborado, muitas vezes por uma equipe de 2, 3 profissionais, esse PRAD é apresentado ao Ministério, é entregue ao causador do dano ambiental e ele, através do seu departamento jurídico, vai apresentá-lo ao Ministério Público. Esse, por sua vez, vai avaliar se o PRAD tem condições ou não de ser executado. São essas as dicas que eu estou dando para vocês. Eu me coloco à disposição, meu telefone está aí no rodapé, e vocês façam contato. Todos aqueles que quiserem participar, se inscrever, fazer uma inscrição prévia do curso que daremos em julho, em São José, façam contato. Não é muito caro, não. Mas é uma nova ferramenta profissional indispensável e procuradíssima, com alta demanda pelo Ministério Público. Até o próximo programa Ecologia em Ação.